Bom dia para você que está em casa. Quem acha que depois de se aposentar vai viver de renda, ter queda nos gastos e parar de trabalhar, já se preparou para essa fase? Pois é bom se prevenir financeiramente, porque a aposentadoria do INSS não vai manter o nível de vida atual. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. Participe pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento, @tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada previdenciária Vanessa Viduto. Bom dia, Vanessa. Obrigada por voltar aqui no nosso programa. Bom dia, Madi. É sempre um prazer. Muito obrigada. Olha, quem sonha com uma aposentadoria generosa precisa investir bastante enquanto está na ativa. Para as pessoas que podem guardar uma parte do que ganham, pensando no futuro, o ideal é aplicar em planos de previdência privada. Com 54 anos, Amadeu já planejou a aposentadoria. Ele investe há 10 anos em planos de previdência privada e títulos de capitalização. A aposentadoria é muito pequena e é necessário fazer um investimento a longo prazo para que a gente possa receber um pouco mais. Amadeu fez uma simulação no INSS do que vai receber quando parar de trabalhar. O valor do benefício não chega à metade do salário que ele ganha hoje. Se a pessoa não verificar o quanto ela vai receber, ela não faz um planejamento e quando ela for lá para fazer o acerto com o INSS, ela vai ter uma surpresa desagradável. Planejamento é a palavra-chave para quem quer uma aposentadoria tranquila. E quem quer chegar lá deve primeiro se perguntar: como eu quero viver na aposentadoria? Quanto vou precisar para chegar a esse objetivo? O que eu tenho que fazer para alcançar essa meta? Não importa quanto tempo falte para a sua aposentadoria, você deve estabelecer os seus objetivos na vida de aposentado. Com isso, você vai fazendo conta de quanto vai custar esse seu modo de vida para viver da forma como você estabeleceu. Vanessa, quanto antes a gente começar a pensar nisso, melhor, não é? Não, sem dúvida alguma, Madi. Não adianta nada a pessoa estar às vésperas aí de completar a idade, o tempo para aposentadoria e querer, então, corrigir um rumo que não foi pensado lá no passado. Isso é muito comum. A gente recebe muito no escritório as pessoas que estão, em vez de se aposentar, falam: doutor, eu paguei a vida inteira pelo mínimo, mas eu quero me aposentar pelo teto. Como é que eu faço? Não faz. Né? O próprio nome diz, a previdência, exige que a pessoa seja previdente. Agora, é muito importante a gente lembrar, Madi, que a previdência privada, qual que é o princípio, qual que é a base que a pessoa tem que ter em mente? A previdência privada ela é indicada para aqueles que têm como salário um valor acima do teto do INSS. Tá? O teto hoje é R$ 3.916 e quem ganha mais que isso, se quiser manter esse padrão de salário para viver futuramente, manter o padrão, tem que contribuir para uma previdência privada e também, enfim, diversificar os investimentos. Eu sei que você não é uma economista, mas você poderia indicar o tipo de aplicação que a gente Aí depende muito do perfil da pessoa, né? Porque as previdências, os planos que existem no mercado, existem planos mais arrojados para um perfil de pessoa que se arrisca mais nos investimentos, existem planos mais conservadores. Eu entendo, ao meu ver, como a previdência ela é muito importante, ela não pode ser objeto de um risco. Eu recomendaria um plano que não esteja atrelado a investimentos muito arrojados de maior risco. Claro que a rentabilidade de um investimento de maior risco é, em tese, maior, mas o risco também de ter um problema no meio do caminho e uma queda e perder esse dinheiro investido também é grande. E eu li alguma coisa que essa variação da taxa Selic, né, que vem caindo e tal, acabou afetando também os planos, mas isso é um assunto para outro dia, para a gente conversar direitinho, né? É isso mesmo. Olha, tem perguntas já aqui. O Juvencio de Oliveira, ele escreve o seguinte: eu recebo o meu benefício do INSS de Jundiaí, porque na época eu estava com pressa de fazer a perícia e só conseguir marcar lá. Hoje, como estou com dificuldades para enxergar por causa da diabetes, um dos motivos, né, porque eu fui afastado, eu gostaria de saber como eu faço para passar a receber em Campinas, visto que existem várias agências aqui na cidade. Olha,
pagamento, ele não é feito pelo INSS na agência do INSS. Na verdade, é designado um banco, dentre os bancos conveniados com o INSS, e, inclusive, o beneficiário ele pode até, se for o caso, transferir para uma conta da conveniência dele para receber o benefício. Então, o benefício ele pode receber, não precisa ser no lugar onde ele mora, ou onde ele deu a entrada, tá? Tem que ser no lugar mais conveniente para ele. Agora, se ele quiser mudar a agência a qual está vinculado o benefício dele, é simples, ele pode, numa próxima perícia, fazer um agendamento em qualquer outra agência. Não há exigência nenhuma de vinculação para que ele passe, numa próxima perícia, com essa mesma agência do INSS. Olha, o Godofredo Silveira, ele escreve: eu sou aposentado desde 2005. Eu continuei trabalhando na mesma empresa até a final de 2010. Foram 41 anos de trabalho. Posso pedir a desaposentação para a revisão do meu benefício? Eu tenho 62 anos de idade, sempre contribuí sobre o teto, porém meu benefício hoje é de apenas 4 salários mínimos. Sem dúvida alguma, é uma típica situação de uma pessoa que tem direito à desaposentação, ou seja, computar o tempo e as contribuições depois de aposentado, rever o cálculo para receber um benefício melhor do que o que ele recebe atualmente. É interessante que ele faça o cálculo, que pode ser feito no próprio site do INSS, como o nosso telespectador simulou a aposentadoria dele, o cálculo da desaposentação também pode ser feito dessa maneira, para ele ter uma ideia para quanto vai a aposentadoria dele e verificar se vale a pena. Vamos falar o site do... Vamos sim, é o www.inss.gov.br. Lembrando, Madi, que a desaposentação é uma tese jurídica que está sendo debatida no Poder Judiciário. Ainda não há uma pacificação sobre o assunto. Há tribunais concedendo, há tribunais negando. E a grande verdade é que essa matéria vai ser definida futuramente no Supremo Tribunal Federal. Esperamos que após o julgamento do mensalão, o Supremo finalmente coloque em pauta de julgamento a desaposentação, que é tão importante, né? Porque o trabalhador aposentado verteu as suas contribuições. Então, nada mais justo que ele possa utilizar essas contribuições para rever, para melhorar o valor da aposentadoria dele. E mesmo que esse julgamento não aconteça, isso não impede que ele de forma alguma. A pessoa já pode buscar no Poder Judiciário e quanto antes ele obtiver uma decisão favorável, mais cedo ele vai começar a receber. Olha, o João Guedes de Almeida conta que trabalhou numa empresa aérea de 1980 a agosto de 1990. Nessa época, a empresa aposentava com 25 anos de insalubridade. Eu trabalho hoje em outra empresa aérea, até a data de hoje, mas não consigo me aposentar com insalubridade de 25 anos, porque aquela empresa lá afirma que não tem quem assine isso, né, que comprove isso, a insalubridade, que está com a massa falida e não aceita o tempo da empresa atual, dizendo que eu tenho de me aposentar no tempo normal, 35 anos de contribuição. O que eu devo fazer, doutora? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o seguinte, até 1995 existiam algumas categorias profissionais que estavam previstas numa legislação, Madi, pelo simples fato do trabalhador estar registrado com aquela categoria profissional, ele tinha direito ao reconhecimento da insalubridade. Uma delas é o aeronauta. Eu não sei se é exato porque ele disse que trabalhava numa empresa aérea, mas ele não diz o que ele fazia, né? Então, a gente não sabe se era um setor administrativo ou se, de fato, ele trabalhava dentro de uma aeronave. Se ele trabalhava dentro de uma aeronave ou até na pista, não tenho dúvida alguma que ele tem direito, sim, ao reconhecimento desse tempo especial. O que ele pode fazer? Quando uma empresa vai à falência, existe uma massa falida, existe um síndico nomeado para essa massa falida. Esse síndico ele é responsável pela assinatura do PPP, que é o laudo hábil ao reconhecimento do tempo especial. Então, ele pode compelir a massa falida, através representada pelo síndico, a fornecer esse documento para ele. E existem outras alternativas, até produzir uma prova paralela, uma perícia paralela numa outra empresa similar, e essa prova, desde que feita de forma idônea, tem que ser válida e tem que servir para a futura aposentadoria. Legal. Olha, a Suzana tem 49 anos, é de São Paulo. Ela conta: eu sou terapeuta ocupacional, trabalhei por 28 anos em uma instituição particular para indivíduos portadores de transtorno mental, regime de internação. Eu tenho direito à aposentadoria especial? Qual o procedimento?
É muito provável, porque o contato diário com pacientes, né, ou seja, com agentes bacteriológicos, enfim, todo tipo exposta do tipo de contaminação, né, com toda certeza dá direito a ela uma aposentadoria especial. O procedimento é obter, né, nessa empresa onde ela trabalhou, o laudo próprio assinado por um engenheiro ou médico do trabalho, atestando quais eram esses agentes nocivos a que ela ficava submetida, qual era o período, qual era a carga horária dela e no momento da aposentadoria, ou seja, ela completando os 25 anos, ela apresentar no INSS esse laudo junto com os demais documentos. Mesmo nesse caso de ela trabalhar com portadores de transtorno mental também? Sem dúvida alguma. Olha, a Amanda tem 39 anos, é de São Paulo. Me desliguei da empresa, ela conta. Me desliguei, eu trabalhava nessa empresa no dia 31 de julho e dei entrada no seguro-desemprego no final do mês passado. O médico, entretanto, solicitou o auxílio-doença na semana passada. E eu estou com dúvidas quanto ao recebimento dos 2 benefícios. Qual é o procedimento? Se der entrada no auxílio, eu perco o seguro? Ela não vai poder receber conjuntamente os 2 benefícios, não. Agora, se ela de fato está doente, está incapacitada, o mais correto é ela dar entrada no auxílio-doença e começar a receber o benefício, até porque ela não sabe por quanto tempo ela vai receber, talvez ela tenha que submeter a outras perícias para renovar esse benefício. Enfim, o benefício mais correto para ela é o auxílio-doença. Auxílio-doença, né? Olha, pelo Facebook vem a pergunta do João Batista, que é do interior de São Paulo. Ele conta: eu tenho 30 anos pagos de contribuição, tenho 65 anos de idade. Queria saber em qual quadro eu me enquadro, se é por benefício, idade ou por tempo de contribuição. A minha esposa está aposentada, o advogado me disse que a minha esposa perderá o benefício dela se eu me aposentar por tempo de contribuição. E no INSS, a atendente me disse que não existe a possibilidade de aposentar por tempo de contribuição, por estar a contribuir há 10 anos, e afirmam que eu estou me desligando do INSS, ou seja, eu perderia o vínculo. O que eu posso fazer? Ficou claro para você, Vanessa? Ele tem 10 anos de contribuição. Qual a idade dele? Ele conta que tem 65 anos. E 10 anos de contribuição? Não ficou muito claro, na verdade. Claro, né? Vamos lembrar para ele quais são as regrinhas. A aposentadoria por idade, ela exige a idade mínima para o homem de 65 anos e para a mulher de 60 anos de idade e um tempo mínimo de contribuição, Madi, de 15 anos. Se ele tem 10 anos de contribuição, ainda faltam 5 anos para ele atingir o que a gente chama de carência, ou seja, o tempo mínimo para ele se aposentar por idade. De fato, com 10 anos de contribuição ou com 15, ele não vai se aposentar por tempo de contribuição. A aposentadoria mais adequada para ele é a aposentadoria por idade. Agora, se a esposa dele está aposentada e ele vier a solicitar a aposentadoria dele, não vai haver nenhum problema com a aposentadoria dela, ela não vai perder essa aposentadoria dela. Agora, o que as pessoas costumam confundir é que muitas vezes ela recebe um benefício assistencial, que é o LOAS, tá? Que é um benefício pago a título de assistência do governo. E um dos requisitos é que ninguém na mesma residência recebe um benefício acima de um salário mínimo do INSS. Então, se na verdade ela recebe um LOAS e ele vier a se aposentar com um valor superior a um salário mínimo, aí sim ela perderia esse LOAS. Muito bem, vamos ver agora então uma informação sobre Previdência que pode ser verdade ou apenas um mito. Vamos ver. Vanessa, ao fazer uma previdência privada, a pessoa pode deixar de contribuir como autônoma do INSS? Não, isso é mito, não tem relação alguma. Primeiro que a contribuição do INSS, o regime geral de previdência social, ele é um regime de contribuição obrigatória para os trabalhadores que oferem renda. Então, quem trabalha e ofere renda desse trabalho é um contribuinte obrigatório, não tem opção, vou pagar ou não vou pagar. A única opção é para aquela pessoa que é o facultativa, quem não trabalha, não tem renda desse trabalho e opta por ser um segurado da previdência social. Então, não tem absolutamente nada a ver. A previdência privada, ela é um mecanismo que existe para que, no futuro, essa pessoa tenha uma complementação ao benefício do INSS, principalmente aquelas pessoas que têm um salário ou uma remuneração acima do teto hoje de R$ 3.916. Então, é mito. Maria Cecília escreve: trabalhei de 1978 a 97 em uma só empresa, eu era bancária. Isso conta insalubridade?
Depois disso, eu fiquei até 2006 sem contribuir com o INSS, do qual estou contribuindo até hoje como empresária. O período de 78 a 97 foi perdido como contribuição para efeitos de aposentadoria. Eu tenho 52 anos. Quanto tempo eu conto de contribuição até hoje? Vamos lá, vamos por partes, né? O período que ela trabalhou como bancária, o simples fato de ela ter trabalhado como bancária por si só não dá direito ao cômputo da atividade especial, a não ser que ela, enfim, a gente sabe que o bancário ele fica sentado muitas horas, há uns anos atrás havia um problema muito grave de ergonomia, as cadeiras, os móveis não eram adequados e traziam lesões por esforço repetitivo, o trabalhador ficava de fato machucado, com patologias graves. Se ela tiver um laudo dessa época, né, atestando esses problemas nocivos, esses agentes nocivos à saúde, ela vai poder usar como tempo especial. Se não, é considerado uma atividade comum. O período que ela ficou sem contribuir não vai ser computado para a somatória final. Tá? Se ela de fato não estava trabalhando, não oferia nenhuma remuneração, ela não pode sequer recolher atrasados. Agora, se ela tinha uma atividade profissional, Madi, às vezes como autônoma, e oferia a renda, e ela tem como comprovar que nesse período que ela ficou sem pagar, ela declarava imposto de renda, ela recolhia ISS, ela pode pagar, recolher retroativamente para ter esse tempo também computado. Muito bem, o pronto atendimento foi às ruas para responder mais dúvidas sobre Previdência Social. Bom dia, meu nome é Sueli. Eu gostaria de saber se quem tem HIV tem direito a ter algum tipo de benefícios. Então, Vanessa. Olha só, o HIV, há uns anos atrás, principalmente quando surgiu, né, era tido como uma doença fatal e com poucas possibilidades de cura. Hoje a gente sabe que um portador de HIV vive normalmente, que há uma medicação que proporciona uma qualidade de vida excelente, que a pessoa vive muitos anos, às vezes morre até de outra coisa. Então, hoje, um portador de HIV, ele não se aposenta mais por invalidez pelo simples fato de ser portador de HIV, né? E muito diferente do que aconteceu quando essa doença surgiu. Então, vai depender muito do estado da pessoa, das condições físicas, do quadro da pessoa, do que o HIV está, de fato, ocasionando em termos de patologia para verificar se esse segurado tem direito a uma aposentadoria por invalidez ou não. Ele vai ter que provar, então. Vai ter que provar que, de fato, o HIV está causando danos à sua capacidade de trabalho, o que hoje é muito difícil, Madi, porque, em geral, as pessoas vivem, quem se medica, se cuida, vivem muito bem, felizmente. Mas existem casos que não, daí claro, tem que ser aí avaliado, nessas hipóteses, né? sem dúvida. Olha, uma pergunta aqui que é de muita gente, né? A pergunta do Ademir dos Santos, ele fala, minha dúvida é com relação ao valor que eu recebo de benefício mensal. Eu me aposentei por tempo de contribuição com 53 anos de idade. Os meus recolhimentos sempre foram pelo teto e hoje eu estou aposentado pelo valor de R$ 2.400. Eu posso solicitar uma revisão desse benefício? Olha, eu imagino, ele não mencionou qual foi o ano que ele se aposentou, né? Mas se ele se aposentou depois de 99, ele teve a incidência aí do fator previdenciário sobre a média do salário de benefício dele, ou seja, a média do salário de contribuição, que é o salário de benefício. Com essa idade, ele é muito jovem para a Previdência, o fator dele deve ter sido alto, ele deve ter tido uma perda significativa em razão do fator previdenciário. Existem revisões, sim, existe até a revisão do teto, que foi reconhecida pelo governo, para aquelas pessoas que tiveram uma limitação no teto da média dos seus salários de contribuição, existe a revisão da desaposentação, há uma série de possibilidades. Aí teria que avaliar a documentação dele para ver se uma dessas possibilidades se enquadraria na situação dele. A Kelly pergunta, é possível receber algum benefício durante o período de amamentação sem antes ter contribuído com o INSS? Ou seja, eu não estava trabalhando em nenhuma empresa quando eu engravidei. Se ela não tinha mais a qualidade de segurada, ou seja, já havia parado de contribuir há muito tempo, né? Já havia perdido a qualidade de segurada, porque tem aquele período que a gente para de contribuir, mas não perde a qualidade de segurado, que vai de 1 a 3 anos, que a gente chama de período de graça. Se ela não tinha mais essa qualidade de segurado, aí não existe benefício algum, infelizmente. O Antônio Marcos conta que tem 33 anos e ele pergunta, a hora extra conta na média salarial para efeito de aposentadoria? Pois é descontada como contribuição do salário bruto, ou seja, o salário base mais a hora extra. A hora extra paga com habitualidade, sem dúvida alguma, vai entrar no cálculo da futura aposentadoria.
O Carlos Lopes tem 49 anos e é de São Paulo. Eu prestei o serviço militar obrigatório e durante um ano, em 1981. Ao final, eu optei por seguir a carreira e fiquei por mais 8 anos, saindo no final de 89. Eu posso contar com esse tempo e de que forma para fins de aposentadoria? Que documentos desse período eu devo ter, apresentar para fins de cálculo do tempo de serviço para poder me aposentar no futuro? Ele só não contou para a gente qual é o regime atual que ele está vinculado, né? Mas, sem dúvida alguma, esse período do serviço militar é computado e também essa carreira militar que ele pretendia, esses 8 anos que ele se dedicou, também vão ser computados. O que ele pode fazer é o seguinte, é pedir uma certidão, tá? E com essa certidão, se ele estiver hoje vinculado a um trabalho da iniciativa privada, vinculado ao INSS, ele vai utilizar essa certidão para computar o tempo no INSS e somar com o período dele de INSS. Agora, se ele for, por exemplo, servidor público, a mesma coisa, ele vai ter, com essa certidão, ele vai averbar o tempo de serviço militar e vai somar com o período atual no regime de onde for se aposentar. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Continue aí, continue enviando suas questões. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está aqui tirando as dúvidas do telespectador é a advogada Vanessa Veduto. Vanessa, tem um projeto na Câmara, como o assunto hoje a gente abriu falando sobre Previdência Privada, né? A gente separou essa informação aqui. É um projeto que está sendo analisado na Câmara, né? E se ele passar, ele vai mudar a regra sobre Previdência Privada, é isso? Ele traz algumas alterações sobre a Previdência Privada, principalmente sobre os fundos fechados de Previdência Privada. Os fundos fechados, Madi, são as entidades de Previdência Privada, são as entidades responsáveis principalmente pelo pagamento do benefício dos servidores públicos, que hoje está sendo bastante debatido, né? O que aconteceu recentemente? Em abril foi criada uma legislação que alterou completamente a situação dos servidores públicos. O servidor público, diferentemente do que acontecia até então, para se aposentar com o salário dele integral, vai precisar contribuir para um plano de previdência privada. Foi criado o FUNPRESP. E na sexta-feira passada agora, foi também criado através de um decreto o Fundo de Previdência dos Servidores do Executivo Federal. Então, é uma matéria que está bastante em evidência. Esse projeto de lei do Berzoini é um projeto de lei que traz uma maior democratização, porque prevê uma participação maior dos beneficiários, dos participantes e até dos assistidos na gestão desses fundos, principalmente agora em função dessa relevância aí que vai ter para os servidores públicos. Entendi, mas isso não impede que as pessoas decidam agora ter a sua previdência privada. Não, os servidores que já, por exemplo, os servidores públicos já estavam no sistema, eles vão ter a opção de migrar para esse novo sistema ou até se manter no sistema antigo. E os servidores públicos que ingressaram no serviço público após a edição da lei, que é de abril, aí vão ser obrigados a se vincular a esse novo regime se quiserem ter uma aposentadoria acima do teto do INSS, que é hoje, a gente repete aqui, R$ 3.916. Muito bem, pelo Twitter vem a pergunta do Paulo Sérgio Ribeiro. Ele conta: minha mãe se aposentou por invalidez, recebia 2 salários. Mas a cada ano que passa, esse valor diminui. Hoje ela recebe R$ 717. Isso está certo? Olha, não há vinculação entre o pagamento do benefício previdenciário e o reajuste do salário mínimo, a não ser para aquelas pessoas que recebem o benefício no mínimo, tá? Para verificar se esse valor está correto, se houve algum erro já lá no início ou até na correção é muito difícil de acontecer. É preciso verificar a documentação dela, é preciso verificar quais foram os salários de contribuição que geraram esse benefício. Então, ela pode até se dirigir a qualquer agência da INSS, hoje o atendimento está muito mais acessível, muito mais fácil, pegar um CNIS, que é um extrato de todas as contribuições. Com esse CNIS, ela pode levar por exame de um profissional da confiança dela, para ele fazer o cálculo e ver se a renda mensal atual dela está correta. Olha, a Eva Aparecida de São Paulo, ela conta: eu trato dos meus pais em casa, são idosos com aposentadoria por idade, necessitam de atenções especiais. Eu posso solicitar assistência a mais do INSS? Olha, existe um benefício que a gente chama de grande invalidez, que ele é no valor de 25%, além do benefício que o segurado recebe
para aquelas pessoas que precisam da assistência de terceiros. Esse 25%, Madi, ele em geral ele é pago para quem é aposentado por invalidez, não para quem é pago, não para quem recebe uma aposentadoria por idade. Agora, há algumas decisões na Justiça autorizando, reconhecendo o direito daquele que também está aposentado ou por idade ou por tempo de contribuição e vem depois a contrair uma doença grave, precisar da ajuda de terceiros, acrescentar esses 25% ao seu benefício. Mas vai precisar ingressar com uma ação na Justiça. A Fabiana Coutinho é de Sertãozinho. Ela gostaria de saber se a mãe dela tem o direito de entrar com pedido de aposentadoria por idade, sendo que ela recebe um salário mínimo de pensão por morte do meu pai, ela conta. Ela tem 65 anos, sempre foi do lar. E se ela entrar com o pedido para ela, ela perde o que ela recebe do meu pai, do pai dela. Então, vamos lembrar aqui que a Previdência, ela pressupõe contribuições para o pagamento de um benefício previdenciário, aposentadoria por idade, por tempo, enfim. Se ela nunca contribuiu, se ela é do lar, como a filha dela está contando aqui, ela não teria direito a um benefício previdenciário, uma aposentadoria. É possível que ela tenha direito a um benefício assistencial, que é o LOAS, mas como ela já recebe uma pensão, provavelmente ela não vai conseguir esse benefício assistencial. Muito bem, hoje o Pronto Atendimento falou sobre Previdência Social, como toda segunda-feira. Hoje recebemos a Vanessa Viduto. Muito obrigada, recebemos muitas perguntas. Até o próximo programa, viu, Vanessa? Até o próximo. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente se encontra novamente às 8 em ponto, com um assunto na medida para quem pensa em se casar, morar junto ou constituir qualquer outra forma de união. Nosso tema será Direitos de Família. Mande já as suas perguntas, por e-mail, pelo Twitter ou pelo Facebook. Bom dia, até amanhã. Uma roda de debates, opiniões e explicações. Roda Viva. O Brasil passa por aqui. Hoje, 10 da noite.